Só que a gente tem que ser profissional, só que a gente tem que ser especialista para oferecer um serviço de qualidade, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Bonito das minhas amigas. Ó, ela falou, eu estou no momento com esse cabelo, ela mandou uma foto para mim, este todo quebrado, ralo nas pontas, métodos é na tela, 3 na cabeça, ponto americano. Então, o que eu queria esclarecer aqui, às vezes o profissional pega e fala assim para cliente, bom, eu trabalho só com método de ponto americano, ele falando, tá? Por quê? Porque a gente faz a fixação na cabeça da cliente só com 3 faixas, como é o caso aqui, ou em alguns casos pode pôr até mais, para compensar o volume que a cliente tem no cabelo dela. Então eu optei por esse método, os profissionais falando, né? Eu já ouvi muito isso. Por quê? Porque ele vai ser preso numa região menor na cabeça, onde a maior parte do couro cabeludo e do cabelo da cliente vai ser preservada. Só que isso é muito relativo em relação às outras técnicas, tá? Então, como são faixas, teoricamente, no conceito ali, vamos dizer assim, de tela, faz sentido de uma certa forma, só que com alguns poréns aí eu quero falar. Se a cliente ela tem o cabelo crespo, se a cliente tem o cabelo muito cheio, não é adequado. Por quê? Porque se o cabelo é muito cheio, as faixas, como são só 3, o volume de cabelo que a cliente tem na cabeça tem que ser proporcional ao volume que vão ter na tela. Então vai ter que ser o cabelo que ela tem na cabeça distribuído na proporção daquelas faixas. Então logo as faixas ficarão muito pesadas. Por quê? Porque elas vão ficar, tem que compensar o volume que a cliente tem na cabeça. Aquele volume todo tem que dividir em 3 faixas. Logo, a região onde essas faixas vão ficar presas, vão ficar muito sobrecarregadas. Por quê? Porque são faixas pesadas, se a cliente tem muito cabelo. São faixas pesadas, a região no cabelo da cliente, onde as faixas vão ficar presas, elas vão receber uma sobrecarga de peso muito grande e, consequentemente, aquela região não vai suportar o peso das telas. Porque a gente tem que considerar que quando a cliente vai lavar o cabelo e o cabelo mais molhado, quando ele está molhado, ele vai ser acrescentado um peso a mais ali naquelas telas, consequentemente naquela região onde as telas vão ficar fixadas, vão sofrer uma sobrecarga muito grande. Consequentemente, pode acontecer de quê? A tela arrancar alguns pontos, se for aquele ponto costurado, se for o ponto americano, né? A base, como é que fala? O ponto americano básico, se for o nó francês ou se for o ponto arabesco. Tem 3 formas diferentes de se fazer esse ponto. Então, por quê? Porque é um volume muito grande preso numa região muito pequena, né? Normalmente a gente faz 3 faixas, uma em cima da orelha, né? Que vai até a frente aqui, uma atrás da orelha e uma na nuca. Comparando com outro método de mega hair, onde são fixadas mechas individuais na cabeça, então o peso daquele cabelo inteiro, ele é distribuído na cabeça inteira da cliente, né? Logo, o peso e a tração ali é muito menor, porque ele é distribuído, no caso da cliente ter o cabelo muito cheio. Então a gente tem que tem que ser muito técnico nessa questão aí de usar tela ou de usar um outro método específico. Por quê? Porque se a gente não levar esses pontos em consideração, a gente pode frustrar a cliente, a gente pode oferecer e fazer um trabalho inadequado para aquele tipo de cabelo. Então, comparando esses 2 métodos, então a gente tem que saber o seguinte: qual o volume que a cliente tem na cabeça, qual vai ser o peso dessas telas, como vai ser feito a fixação das telas na cabeça da cliente, porque vamos supor, se a cliente não tenha muito cabelo e ela opte por usar o cabelo o mega hair de tela. Se o cabelo não for escolhido adequadamente, correspondente à proporção, ao grau de ondulação, à textura do fio, as mechas vão ficar pesadas. Aí vai o profissional lá e faz a fixação na cabeça da cliente e pega um ponto muito fino, quer dizer, pouco cabelo aqui, para fazer a fixação, mesmo que seja distribuída na cabeça da cliente toda. Quer dizer, o peso,
a estrutura onde aquela tela está presa, ela não vai suportar o peso da própria tela, mesmo a cliente não tendo muito cabelo. Então é uma coisa que tem que ser muito avaliada, muito considerada e observada, porque senão, mesmo para cliente que tem o cabelo fino, pode acontecer também dela ter problema de queda do cabelo, ou como muitos chamam aí, alopecia por tração. Então é muito complicado, a gente tem que estudar muito o caso da cliente. Se a cliente tem queda de cabelo, se o cabelo é adequado para aquela técnica específica, se as faixas de cabelo elas são muito pesadas ou não proporcionais, porque a gente tem que distribuir o volume, a gente tem que fazer uma base um pouco mais forte para suportar o peso da tela. Eu não posso pegar mechas muito fininhas no couro onde a gente vai distribuir, tá? Para se for especificamente, se for a tela, se essa for a decisão do profissional, se essa for o desejo da cliente, se essa técnica for o desejo da cliente. Então, o que acontece? A gente tem que estudar todos esses pontos para quê? Para não se queimar, para não frustrar a cliente, para, enfim, para a gente deixar a cliente feliz, porque essa é a nossa função. Esse é o nosso objetivo, né? Fazer um serviço de qualidade e oferecer para a cliente também um serviço de qualidade. Senão ela fica achando que o serviço de tela não é bom, ou o profissional, difícil de encontrar um profissional que faça o serviço de tela. Não, não é difícil. Tem muitos profissionais, eu conheço muitos profissionais que fazem trabalhos excelentes aí. Então, a gente tem que estar muito atento e muito ligado e se especializar realmente para oferecer o melhor serviço para a cliente, né? Nesse caso aí, a gente tem que avaliar a situação. Qual é o tipo de cabelo da cliente? Estou esperando ela ir no salão para eu conseguir fazer esse diagnóstico e orientar para ela e saber se realmente a tela que está sendo um problema para ela, se foi o modo como foi feito, a técnica que foi usada no cabelo dela, para sugerir uma outra opção para ela, né? Ou ela voltar para queratina, ou a gente sugerir uma fita adesiva para ela, que é a técnica mais atual e a mais delicada para o cabelo, né? Normalmente liso, cabelo com um grau de ondulação muito leve. Então a gente tem que estudar muito, porque tem que também o cuidado da cliente, né? A delicadeza. Você vê como que são muitas coisas. Por exemplo, se o profissional fizer, não que seja esse o caso, né? Mas se o profissional fez um serviço adequado, se o profissional fez um serviço certo e a cliente não foi muito bem orientada, quando ela for